Olá, pessoal. Nós estamos aqui com a nossa terceira aula desse módulo sobre a interpretação de Romanos. E meu objetivo nessa aula é verificar com vocês o capítulo 2. Como sempre, sabemos que é muito material para ver numa aula. O objetivo é dar uma visão geral desse capítulo. E é o que nós vamos tentar fazer agora. Vamos lembrar o que é que nós já vimos. Nós vimos nas aulas anteriores as questões introdutórias a respeito da Carta aos Romanos, como, por exemplo, a sua autoria, os seus destinatários, e vimos que Paulo deseja explicar algumas questões do evangelho que ele prega à luz dos problemas judaicos, da polêmica judaica daquela época. Então, nós vimos que ele fala já na abertura da carta a respeito do evangelho como sendo a pessoa de Cristo e o desejo que ele tem de ir anunciar isso lá em Roma. A causa é que ele se via como devedor a todas as pessoas, a gregos, bárbaros, sábios e ignorantes. E ele começa então a fazer uma exposição no capítulo 1 da perdição dos gentios e de toda a raça humana, de todos aqueles que não conheciam a revelação escrita de Deus e que tinham apenas a revelação natural de Deus. E nós vimos na aula anterior a essa, na exposição do capítulo 1, como Paulo explica que Deus se revelou, a humanidade rejeitou essa revelação, Deus então retribuiu, entregando os homens à corrupção do seu próprio coração, mas os homens se rebelaram contra Deus e continuaram a fazer aquilo que sempre fizeram em oposição à santidade de Deus. Ou seja, no capítulo 1, Paulo explica por que ele queria Roma pregar o evangelho, ele queria a Espanha pregar o evangelho, passando por Roma e obtendo ali da igreja romana o apoio necessário para a sua missão. E agora, no capítulo 2, nós veremos como Paulo, nessa mesma linha de mostrar a condenação de toda a raça humana, focaliza agora nos judeus. Não só os gentios estão perdidos nas suas ofensas e pecados, mas os judeus, mesmo tendo recebido a revelação escrita no Antigo Testamento, a lei, eles estão debaixo da justa condenação de Deus, porque não guardam essa lei. Apesar de todos os privilégios, Israel está debaixo do juízo de Deus também. Paulo aqui começa o capítulo 2 falando com um moralista, né, aquelas pessoas, aqueles pagãos que se achavam justos diante dos outros, e dali, usando um recurso que a gente chama de diatribe, em que o orador, o pregador, o palestrante, o filósofo, o poeta se dirige a um adversário imaginário, Paulo continua esse diálogo com o judeu. Então ele começa com o moralista e depois ele vai para o judeu. O que é que os dois têm em comum? É que tanto o moralista pagão como o judeu praticante, naquela época, esperavam ou se julgavam superiores aos demais homens e pensavam que teriam algum mérito diante de qualquer divindade. Vamos ver, então, em primeiro lugar, o que é que Paulo diz ao moralista, e nós vamos ler aqui do verso 1 até o verso 3 da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2. Está aí o subtítulo: os gentios e judeus igualmente culpados, e agora o juízo de Deus. Vamos ver. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Nós entendemos que aqui Paulo dirige estas palavras ao que nós chamamos dos moralistas, que eram aqueles filósofos, poetas, escritores do paganismo, os gregos, que se achavam superiores moralmente a outras pessoas. Paulo diz aqui que ele é tão culpado e sem desculpa como os demais que ele condena. Está aí no verso 1. Tu és indesculpável, homem, quando julgas, que era exatamente isso que esses moralistas faziam. Eles exerciam juízo sobre as outras pessoas. Quem quer que sejas. A razão, Paulo diz, é porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. O que o moralista não via, por conta da cegueira do seu coração e da soberba da sua alma, é que ele era tão culpado quanto as pessoas que ele estava condenando. Paulo então diz que ele vai ser julgado
por um Deus que é verdadeiro no juízo, que não vai fazer acepção de pessoas. Está aqui no verso 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Quer seja você que está julgando os outros, quer sejam os outros que estão sendo julgados, Deus vai julgar as pessoas segundo a verdade, sem fazer acepção. E o moralista, ele é um presunçoso, se ele pensa que Deus vai abrir exceção para ele, que é o que Paulo diz no verso 3. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas coisas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Paulo, então, aqui enquadra um moralista que pensava que, porque tinha uma moral superior a outras pessoas, ele escaparia do juízo de Deus, criticando e julgando aqueles que cometiam erros. A partir do verso 4, Paulo agora se dirige aos judeus, e que praticavam uma espécie de moralismo também, só que ainda mais grave porque eles tinham recebido a lei de Deus. Nós vamos ler aqui do verso 4 até o verso 5, na verdade. Vamos ler só o verso 4 primeiro. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Aqui o apóstolo Paulo, ele já está se dirigindo aos judeus. Ele faz a transição do moralista para o judeu. Como é que a gente sabe isso? Por conta dessa expressão aqui, a bondade de Deus. A bondade de Deus é uma referência ao fato de que Deus tratou bondosamente a nação de Israel e deu a ela a sua lei, deu a ela o seu culto, as promessas messiânicas, mas os judeus desprezaram a riqueza da bondade de Deus e a tolerância de Deus, a paciência de Deus para com eles, ignorando que era exatamente essa bondade que trazia, o que levava ao arrependimento. E cada dia, então, o judeu aumentava a sua culpa. Veja o que diz o verso 5. Segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Paulo está se referindo ao fato de que no Antigo Testamento, mesmo tendo recebido a bondade de Deus, a misericórdia, a paciência de Deus sob a forma da lei, da revelação, das promessas, dos sacrifícios, os judeus, por causa da dureza do coração, aqui, ó, e coração impenitente, dureza e coração impenitente, ele rejeitou essa revelação. Os judeus procuraram se salvar através da guarda da lei, e como resultado, eles rejeitaram a bondade de Deus oferecida, o perdão oferecido através de todo o sistema de sacrifício. Não é que os judeus não ofereciam sacrifício, mas eles acabavam confiando nos seus méritos e na sua justiça própria para se recomendar diante de Deus. E ao fazer isso, eles estavam, na verdade, acumulando ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Ou seja, eles estavam acumulando ira, a ira de Deus. Eles estavam provocando cada dia, mais a ira de Deus. De maneira que no dia da ira de Deus, em referência ao dia do juízo, Deus haveria de derramar a sua ira acumulada contra a impenitência e a dureza do coração dos judeus e dos moralistas de uma só vez. Aqui, a partir do verso 5, eu queria ver com vocês aqui, acho que vamos até o verso 11, o que Paulo fala a respeito desse dia do juízo, que ele menciona aqui. Ó. Ele fala do dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Ou seja, há um dia em que Deus haverá de julgar a humanidade, derramar sua ira e seu juízo contra os moralistas e os desobedientes e contra os pagãos, os gentios, como vimos no capítulo 1. Não é que Deus não faz isso aqui e agora. Ele já julga e castiga os pecadores impenitentes, os rebeldes, os ímpios, os idólatras. Mas o juízo final, o derramar completo da ira de Deus e a demonstração do seu juízo e da sua justiça está reservado para isso que a Bíblia chama aqui, Paulo chama aqui, o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Eu quero, então, ver aqui com vocês 5 coisas a respeito do dia do juízo que Paulo nos diz aqui. A primeira coisa é que ele está no futuro. Embora, como eu disse, Deus já derrama sua ira no presente, ele, entretanto, reservou um dia onde ele vai fazer isso de maneira completa, que é o dia da ira e da revelação do juízo de Deus. Segunda coisa, qual a necessidade disso? Por que Deus tem um dia marcado em que ele vai
derramar sua ira e revelar o seu juízo, que é geralmente associado com o dia da vinda do Senhor Jesus, o dia do juízo final, o último dia da história desse mundo como nós o conhecemos. É porque então, somente ali a justiça finalmente será feita, os ímpios serão completamente castigados, porque muitos passam por esse mundo e não recebem castigo. Os justos serão publicamente vindicados. Muitos que creem no Senhor Jesus, eles passam por essa vida injustiçados, não reconhecidos, mas naquele grande dia Deus vai mostrar aqueles que são seus. E finalmente o mal será punido de maneira plena e final. Por isso que Deus tem esse dia reservado. A terceira coisa que Paulo nos informa sobre esse dia da ira e do juízo é o critério pelo qual Deus haverá de julgar os homens mediante Jesus Cristo. Está aqui no verso 6. Naquele dia, Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Esse será o critério que Deus vai usar no dia do juízo. O critério é as obras que as pessoas praticaram. E aí não será considerado, Deus não vai levar em conta raça, cor, gênero, língua, posição social, religião. As pessoas serão imparcialmente julgadas por Deus de acordo com o seu procedimento. Aqui é importante lembrar que Paulo não está dizendo que boas obras salvam. Isso vai ficar claro mais adiante. Quando aqui no verso 7, nós temos a quarta informação que Paulo nos dá a respeito desse dia do juízo, que será o resultado, na verdade, até o verso 9, não é? Qual será o resultado do julgamento de Deus no dia do juízo? Ele fala primeiro daqueles que receberão a vida eterna. No verso 7, Deus naquele dia, ele dará vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. E aqui, mais descendo um pouquinho, no verso 10, ele fala assim que Deus naquele dia vai dar glória e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Aqui está, então, em primeiro lugar, o resultado do dia do juízo, ou seja, que Deus vai dar vida eterna, verso 7, e glória e honra aos que praticam o bem. E nesse ponto não tem diferença, o judeu primeiro e também o grego. Ele diz judeu primeiro porque o judeu vai ser julgado com maior severidade, uma vez que ele recebeu a lei de Deus que o grego não tinha recebido. Como eu disse, não dá para ver aqui, ou não devemos enxergar aqui, que as pessoas vão ser salvas pelas obras. Porque Paulo diz, perseveraram em fazer o bem, procuraram glória, honra e incorruptibilidade. Quando ele fala aqui no verso 10 que Deus vai dar glória e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, nós temos que entender que isso aqui é uma referência de Paulo à atitude de quem foi justificado pela fé em Cristo Jesus. Quem creu em Jesus Cristo e foi salvo pela graça, ele vai viver de maneira justa, ele vai praticar o bem, ele vai procurar paz. E esse critério externo que reflete a fé interna e a salvação pela graça é o que Deus vai levar em conta lá no dia do juízo. Mas o outro resultado é aqueles que receberão a ira de Deus. Se por um lado Deus vai dar vida eterna, aqueles que pela fé em Cristo praticaram o bem, ele vai dar ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Os facciosos são os dissidentes, são aqueles que se separam de Deus, que criam facções, grupos contra o próprio Deus, desobedecem à verdade do Evangelho e obedecem à injustiça, o erro. E aqui também no verso 9, Deus vai dar tribulação e angústia sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Ou seja, embora aqui Deus já traga tribulação e angústia sobre aqueles que praticam o mal, no dia do juízo ele vai derramar isso de maneira poderosa, de maneira muito intensa. Né? Vai ser um dia terrível, aquele dia em que Deus vier em Cristo Jesus para julgar os vivos e os mortos. E aqui, em quinto lugar, nós estamos vendo 5 coisas que Paulo nos fala aqui a respeito do dia do juízo. O que é que Deus vai levar em conta para determinar esse estado eterno de cada um? Isso aqui nós já vimos. Né? Deus dará a vida eterna aos que buscam fazer o bem e Deus vai castigar com ira, tribulação e angústia aqueles que rejeitam a Deus, o Evangelho, e praticam o erro, abandonando a palavra de Deus. São essas 5 coisas que o apóstolo Paulo fala aqui sobre o dia do juízo. E o ponto importante aqui
é que naquele dia Deus não vai fazer diferença entre judeu e gentio. Naquele dia não vai fazer, na verdade, distinção de qualidade nenhuma. O que importa, Paulo vai dizer mais adiante, é que naquele dia nós compareçamos diante do tribunal de Deus justificados pela fé em Cristo Jesus, que é o único meio de escaparmos da ira de Deus. Aqui mais algumas coisas que Deus fala a respeito do julgamento de Deus, ou a maneira como Deus vai julgar naquele grande dia. Está aí do verso 12 em diante, nós vamos passo a passo. Aqui no verso 11 está a razão pela qual Deus será totalmente imparcial no dia do juízo e não vai fazer diferença nem dar privilégios aos judeus. Ele vai julgar a todos igualmente. É porque para com Deus não há acepção de pessoas no que diz respeito ao julgamento das suas obras. Deus julgará a todos imparcialmente. Aqui no verso 12, ele fala da situação dos gentios, porque alguém pode perguntar assim, mas o gentio não está numa situação diferente do judeu? Porque o judeu recebeu a lei escrita, recebeu os 10 mandamentos, recebeu a confiança messiânica, as promessas, conhecia a verdade, e o pagão, o gentio, o grego, ele não tinha, a não ser a revelação da natureza. Paulo, então, procura responder essa questão aqui, de que Deus é imparcial e justo. No verso 12, note aqui o pois, né? Introduzindo a conclusão do que ele tinha dito no verso 11, para com Deus não há acepção de pessoas. Pois, ele diz aqui, e fala da situação dos gentios. Todos os que pecaram sem lei, também sem lei serão julgados. Perdão, também sem lei perecerão. Quem são aqueles que pecaram sem lei? A lei aqui é a lei de Moisés. Os que pecaram sem lei, ou seja, aqueles que pecaram sem o conhecimento da lei de Moisés, são os pagãos, são os gentios que Paulo mencionou já no capítulo 1. Esses serão julgados sem lei, ou seja, no dia do juízo, Deus não vai chegar para os pagãos, os indígenas, os que estão em locais distintos e remotos, que nunca tiveram conhecimento da lei de Deus e nem do Evangelho. Deus não vai julgá-los com base na lei e nem no Evangelho, porque eles pecaram sem esse conhecimento. Enquanto que, aqui no verso 12, todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Os judeus, por outro lado, Deus vai julgar de acordo com a lei escrita que foi dada a Israel através de Moisés, bem como Deus vai julgar aqueles que ouviram o evangelho e não creram, exatamente com base nisso, da sua rebelião, da sua incredulidade e da dureza do seu coração. Aqui no verso 13, Paulo fala um pouquinho mais, aliás, perdão, no verso 13, sim, ele fala um pouquinho mais da situação dos judeus. Ele diz aqui, ele tinha dito, todos com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. É uma referência aos judeus, eles serão julgados pela lei. A razão é essa, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. O judeu pensava que o fato de ter recebido a lei de Moisés e de que todos os sábados nas sinagogas essa lei era lida em todo lugar do Império Romano onde tinha sinagoga, eles pensavam que só ouvir a lei era suficiente para serem justos diante de Deus. Paulo aqui diz que não, que os simples ouvidores da lei, eles não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei, esses vão ser justificados. A prática da lei aqui se resume, evangelicamente falando, em crer em Jesus Cristo como aquele de quem a lei falou. A lei prefigurava a pessoa de Cristo quando estabeleceu os sacrifícios, o ministério levítico dos sacerdotes. Os profetas falaram da vinda de Cristo. Então, praticar a lei em termos evangélicos é você fazer aquilo que a lei manda. O que é que a lei manda? Creia no Messias, creia no sacrifício dele para que você seja justificado. Então, não são os meros ouvintes da lei que vão se justificar diante de Deus, como os judeus pensavam, mas aqueles que fazem o que a lei manda, que no caso é a obediência a Jesus Cristo. Aqui no verso 14 e no verso 15, o apóstolo Paulo fala, ele explica aquilo que ele tinha dito antes, de que os gentios que não tinham lei, eles pecaram. Porque vem a pergunta, se eles não tinham lei, eles pecaram contra o quê? Qual é o critério que Deus vai usar para julgar os pagãos no dia do juízo? Porque Paulo diz que eles serão
condenados, não é? Mas condenados com base em quê? Aqui Paulo explica no verso 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Aqui Paulo traz esse conceito que complementa o capítulo 1. No capítulo 1, aqui da Carta aos Romanos, Paulo tinha dito que Deus se revela na natureza e que essa revelação é tão clara que todos os homens são indesculpáveis, todos aqueles que praticam a idolatria, que não dão graças a Deus e que não lhe rendem glória, que não o cultuam, porque a existência de Deus é claramente perceptível por meio das coisas criadas. Isso nós chamamos de revelação natural. Aqui agora, Paulo fala de uma outra revelação, que é a revelação ligada à imagem de Deus. Deus gravou no coração de todos os homens a sua lei. E o resultado é que em todos os povos, mesmo os mais primitivos, os homens têm algum tipo de código de ética, código de comportamento, algum tipo de moralidade. E Paulo sabe disso. E aqui ele diz, quando, pois, os gentios que não têm lei, a lei escrita de Moisés, eles procedem por natureza de conformidade com a lei, ou seja, eles não receberam os 10 mandamentos, onde diz assim, não adulterarás. Mas esses povos pagãos, eles têm essa moralidade natural dentre eles, no meio deles, onde eles certamente não veem com bons olhos quando alguém vem mexer com a mulher dele. Ou então quando alguém tira a vida de outro, ou quando alguém furta os seus bens, eles não têm os 10 mandamentos. Mas o ladrão, o homicida, o adúltero, o imoral, eles recebem algum tipo de sanção ou não são bem vistos, mesmo nas sociedades mais primitivas. A pergunta é, de onde vem esse código moral que existe entre os povos mais bárbaros? A resposta é que eles mostram a norma da lei gravada no seu coração. Deus gravou no coração de cada pessoa os 10 mandamentos, mesmo que as pessoas nunca tenham ouvido falar deles, mas o homem é um ser moral, ele age, ele é moralmente conduzido, ele tem um padrão, mesmo o homem mais bárbaro, a mulher mais bruta, ela tem um código moral. Os bandidos têm os seus códigos, os piratas têm os seus códigos, os traficantes têm os seus códigos, todo mundo tem um código moral. E de onde vem isso? Muitas vezes você encontra um pagão agindo com honestidade, com verdade, sinceridade, altruísmo e sacrifício pessoal, e que nos deixa até nós cristãos envergonhados. De onde vem essa moralidade, essa ética que existe fora do arraial cristão e dos judeus? A resposta é a imagem de Deus no homem. Deus gravou sua lei no coração de todos. É aquilo que a gente chama também de graça comum, favor de Deus sobre toda a humanidade. A prova de que eles têm, Paulo diz aqui, um código de ética, é que a consciência deles acusa e defende quando eles fazem alguma coisa errada. Aqui, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. De onde vem a base para acusar ou para se defender no meio desses povos que não receberam os 10 mandamentos ou a lei de Deus? Exatamente isso, porque a norma da lei está gravada nos seus corações. Então, no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Aqui é a conclusão de Paulo, que naquele dia, no dia do juízo, Deus vai julgar os segredos dos homens, ou seja, essas coisas que eles praticaram, às vezes de maneira oculta. E Deus... Só um minutinho, a garganta está meio apertada aqui. No dia do juízo, Deus haverá de julgar os segredos dos homens, isso de acordo com o conhecimento e a luz que cada um teve. Os pagãos, os gregos, os romanos, as tribos mais distantes e longínquas, os povos bárbaros que nunca ouviram a lei de Deus, nunca ouviram o evangelho, Deus vai julgá-los por 2 critérios, a revelação na natureza e a revelação na consciência, lá dentro, código moral que Deus colocou. Porque
ninguém segue nem o seu próprio código moral. Deus vai julgar-nos de acordo com o código moral que nós tivemos. Mesmo assim, todos seremos condenados, porque por causa do pecado nós não conseguimos de maneira consistente sempre fazer aquilo que nós consideramos como certo e verdadeiro. E Deus vai julgar os judeus e os cristãos, ou não os cristãos, mas os que viveram no ambiente cristão e que conhecem o Evangelho, mas que rejeitaram profundamente, porque Deus é absolutamente justo. Muito bem, e aqui do verso 17 em diante, nós encontramos o apóstolo Paulo se referindo agora aos judeus. E essa é uma passagem, de fato, avassaladora. E eu queria ver com vocês o que é que Paulo está fazendo aqui, na nossa interpretação do capítulo 2. Ele preparou o ambiente, primeiro ele falou do moralista, depois ele falou do dia do juízo, quais são os critérios que Deus vai usar. E aqui, no final do capítulo 2, ele desconstrói o conceito que o judeu tinha de que, por ter recebido a revelação escrita, a circuncisão como sinal da aliança de Deus e outros privilégios, a salvação estava assegurada automaticamente, afinal, eles eram filhos de Abraão, tinham o sinal da aliança, a circuncisão e assim por diante. O que Paulo faz aqui é revelar a verdade a respeito do judeu. Apesar do judeu se achar melhor, mais privilegiado do que outros povos, ele, na verdade, era hipócrita, ele era inconsistente, incoerente com a revelação e os privilégios que Deus havia dado à nação. E Paulo expõe isso com muita pertinência, porque Paulo era um fariseu. Paulo tinha sido um judeu praticante. E Paulo, na época, antes da sua conversão, ele não conseguia ver a inconsistência e a incoerência do seu coração. Ele pensava que era justo diante de Deus pela guarda dos mandamentos. Pensava que a salvação lhe estava assegurada, uma vez que ele era filho de Abraão e era circuncidado. Depois que ele se converteu a Cristo, depois que a verdade brilhou no seu coração e que ele compreendeu o propósito da lei, Paulo agora pode fazer um diagnóstico espiritual da situação em que ele vivia antes e a situação em que os judeus estavam vivendo, pensando que estão salvos, que estão seguros dentro da relação pactual com Deus, mas na verdade debaixo do juízo de Deus. Então, vamos aqui, começar com o verso 17, onde Paulo, usando aquele recurso da diatribe, né, que é o diálogo imaginário com um oponente, ele expõe toda a verdade. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, estás persuadido que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Veja só, do verso 17 até o verso 20, Paulo enumera quase 10 privilégios ou coisas que o judeu imaginava a seu respeito e que garantiria a salvação eterna dele, colocando-os numa posição de vantagem e supremacia sobre os outros povos. Primeiro, tu que tens por sobrenome judeu, ou seja, o judeu se vangloriava de ser judeu, de ser da descendência de Abraão, de fazer parte da raça eleita. Segundo, o judeu repousava na lei, ou seja, ele descansava a sua salvação eterna no fato de que ele tinha recebido a lei. Então ele estava seguro, descansado de que a lei que ele tinha recebido, a lei de Moisés, garantiria a sua salvação eterna. Ele se gloriava em Deus, ou seja, o judeu, conhecia o único Deus verdadeiro. Os deuses dos pagãos, dos outros povos, eram falsos, mas Israel era a única nação que tinha o conhecimento do verdadeiro Deus. O judeu também se gloriava em conhecer a vontade de Deus, porque, de fato, Deus só havia revelado a sua vontade à nação de Israel. O judeu também aprovava as coisas excelentes, porque uma vez que ele tinha a lei, ele podia, pela lei de Deus, que revelava a santidade de Deus e a vontade de Deus, o judeu podia dizer, isso aqui é excelente, isso aqui está certo, isso aqui não é certo. Ou seja, ele tinha um critério que Deus lhe deu para distinguir entre o certo e o errado, por isso ele aprovava aquilo que era excelente. Ele se gloriava de ter sido instruído na lei, de ter aprendido a lei de Deus. O judeu, desde cedo, ele era levado, estimulado a conhecer a lei, decorar
partes da lei e participar nas sinagogas da leitura da lei todo sábado, e no caso de Paulo, ter instrução com os mestres da lei, com os rabinos. O judeu, portanto, está persuadido de que era guia dos cegos. Ele, o judeu, ele via. E os outros eram cegos, e o judeu, então, guiava. O judeu era aquele que trazia luz para os cegos. O judeu era luz dos que se encontram em trevas. Era assim que a nação de Israel se via, como sendo a nação que tinha a luz do verdadeiro conhecimento de Deus e que poderia, então, trazer essa claridade divina às trevas da ignorância e da imoralidade dos outros povos. O judeu estava convencido de que ele era instrutor de ignorantes, mestre de crianças, ou seja, estava numa posição de ensino, de superioridade. Por quê? Porque ele tinha na lei a forma da sabedoria e na verdade. Deus, na lei, havia trazido toda a verdade e a plena sabedoria. Que situação, não é? Aqui o judeu não está completamente enganado, não é? Na verdade, desculpem, ele tinha todos esses privilégios. Mas o problema que Paulo apresenta aqui não é que o judeu tinha recebido toda essa verdade, tinha recebido a lei. O problema é que ele não vivia de acordo com essa lei. Olha o que é que Paulo vai dizer aqui, a partir do verso 21. Tu, pois, que te ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? O judeu estava pronto para ensinar os pagãos e os gentios, mas ele não se ensinava a si mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, cometes? Paulo sabia muito bem que havia adultério, que havia furto, que havia desonestidade, que havia hipocrisia entre os judeus, porque ele mesmo tinha sido um desses. Abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Isso aqui é uma provável referência ao fato de que os judeus condenavam a idolatria dos pagãos, mas, ao mesmo tempo, eles faziam comércio e vendiam e compravam objetos que haviam sido dedicados a estes ídolos. Lembrem que muitos judeus viviam do comércio e que naquele tempo muito material precioso era consagrado aos ídolos pagãos nos templos pagãos e que havia um comércio dessas coisas e o judeu participava disso. Ao mesmo tempo que ele aborrecia os ídolos, mas ele então participava do comércio das coisas cometidas ou comprometidas com os ídolos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? A própria lei que o judeu se gloriava era a mesma lei que ele transgredia. E aqui Paulo faz uma citação de Isaías 52, verso 5. Como está escrito, isso aqui é uma citação de Isaías, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Os judeus olhavam para o gentio e diziam, olha aí, esse pessoal fica dizendo que eles têm a verdade, que conhecem o verdadeiro Deus, mas eles são hipócritas. Eles praticam as mesmas coisas que condenam. Ou seja, aqui nós temos uma denúncia avassaladora do apóstolo Paulo contra o farisaísmo, o legalismo hipócrita dos judeus da sua época, que coloca os judeus no mesmo nível dos pagãos, dos imorais do capítulo 1, que serão condenados por Deus. E Paulo termina aqui o capítulo 2, dizendo o que é o verdadeiro israelita. Qual era o verdadeiro propósito da lei? Está aqui, ó, verso 25. A circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. E o que adianta ter a marca da aliança, a circuncisão, símbolo da lei de Deus dada ao seu povo, se você não guarda essa lei? A circuncisão não vai salvar você, diz o apóstolo Paulo. Verso 26. Se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Paulo pergunta se o critério vai ser a obediência à lei. Se um gentio for honesto, se um pagão ele viver uma vida moralmente justa, não será ele mais considerado como judeu do que você, que mesmo tendo a circuncisão, você quebra toda a lei? Ele continua no verso 7, verso 27, na mesma linha. E se aquele que é incircunciso,
que é o pagão, não é? Incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Ou seja, no dia do juízo, esses pagãos que tinham uma vida moral melhor do que a vida dos judeus, eles vão condenar os judeus, mesmo que o judeu tenha a marca da circuncisão. E aqui Paulo explica, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Essa definição é extremamente importante. Para Paulo, o verdadeiro judeu, a verdadeira circuncisão, é a circuncisão do coração, que vem mediante a fé em Cristo Jesus, que nós chamamos de novo nascimento, de regeneração. É no espírito e não segundo a letra, não é pela guarda da letra da lei. E o louvor não procede dos homens, mas de Deus. Somos aprovados por Deus, ainda que os homens não nos louvem e não nos aplaudam pelo nosso comportamento em Cristo Jesus. Essa passagem é muito importante e ela vai nos ajudar mais ao final da exposição de Romanos, quando Paulo entrar lá nos capítulos 9, 10 e 11 e falar a respeito do que é o verdadeiro israelita, mas aqui ele já faz uma antecipação. Que o verdadeiro, embora Deus tenha escolhido a nação de Israel, deu a circuncisão, deu a lei, os seus preceitos, o sacrifício e o tempo. O verdadeiro judeu, o verdadeiro descendente de Abraão, era aquele que tinha fé no Messias, era aquele que tinha sido regenerado pelo Espírito Santo. A verdadeira circuncisão era aquela do coração e não somente na carne. No dia do juízo, são estas coisas que irão contar. Não atos religiosos externos, mas a fé em Cristo Jesus que produz obras, que produz comportamento, que produz atitude. Aqui nós aprendemos que o cristianismo, que o evangelho, ele vem para mudar o nosso coração, o nosso comportamento, as nossas atitudes, e que Deus haverá de levar essas coisas em consideração naquele grande dia. Que Deus abençoe sua vida, que essa aula, de fato, ela tenha sido proveitosa para você e nos preparemos para a próxima aula, onde Paulo vai continuar condenando ou colocando debaixo da condenação de Deus toda a raça humana, para então começar a introduzir a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Até lá.